E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos continuar com aquela série Mulheres Notáveis. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar um card aqui no cantinho para você assistir o primeiro episódio, que tá muito bom, que é o episódio sobre a Rainha Esther. Então agora a gente vai descobrir quem é a Ruth, quem foi a Ruth, né? E uma coisa muito interessante nesse livro é que não cita a família de Ruth. O livro começa já contando a história da sogra dela, Noemi. Então você não tem, tipo assim, fulano de tal foi pai de Ruth, fulana de tal foi a mãe dela. Não tem essa genealogia. Você só sabe apenas quem foi a sogra e o sogro. Então, como esse livro ele não tem explicando sobre quem foi a Ruth, quem era a família de Ruth, eu vou falar a árvore genealógica do marido dela, que é pequena. Porque Elimeleque casou com Noemi e eles tiveram 2 filhos, o Malom e o Quilion. Malom se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa. Noemi e sua família, eles eram israelitas. Só que em um momento que Israel estava passando fome, eles saíram de Israel e foram morar em Moabe. E foi no momento que os filhos de Noemi conheceram suas esposas. Então Ruth era moabita. Essa é a única informação que a gente tem sobre Ruth. Apenas que ela era moabita. Então a gente não sabe da família, se ela tinha irmã, se ela tinha mãe, pai, a gente só sabe que ela era de Moabe. Então, de forma bem resumida, eu vou contar o que aconteceu com Noemi, que não foi uma história boa, foi uma história de fato triste. Inclusive, o próximo vídeo que vai sair vai ser sobre a Noemi, vai ser sobre essas situações que aconteceram na vida dela e que impactaram na identidade de Noemi. Esse vídeo, assim, Deus ele falou tanto comigo através da vida de Noemi, surreal. Noemi, ela era casada com Elimeleque. O que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu ela ficou viúva. Então Elimeleque morreu. E, para piorar a situação, depois de um tempo, ela também perdeu os 2 filhos. Então ela ficou viúva, sem os filhos. As noras também se tornaram viúvas. Então, no final, ela era sozinha, né? Ela não tinha mais filhos, marido. A família dela agora eram as 2 noras dela. E Noemi, ela decide voltar para Israel. Lembrando que ela estava em Moab, fugindo da fome. E nesse momento que ela perdeu o marido e ela perdeu os filhos, ela decidiu voltar a Israel. E nesse momento que ela decide voltar para Israel, ela fala para Ruth e para Orfa, né? Ela fala assim, vocês são novas, voltem para casa dos seus pais, né? Vão viver a vida de novo, vocês são viúvas, vão se casar novamente, porque eu não tenho nada para vocês, não tenho o que eu oferecer para vocês. E depois que isso acontece, né, que ela fala para elas voltarem para a casa de seus pais, a órfã fala, ok, tô voltando, beijo, tchau, tô indo, e vida seguiu. Ruth não. Ruth falou, não, eu vou com você, eu vou contigo, tamo junto, e é isso. Ela se nega a voltar. Aí ela fala que tá lá em Ruth 1, versículo 14. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Então, ela fala assim, Noemi, beleza, você quer que eu vá embora? Não vou continuar com você, sou moabita, beleza, a partir de hoje o seu Deus é o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, e onde você pousar, ali repousarei eu junto. Então você vê como Ruth era leal a Noemi. Elas voltam para Israel e naquela época existia um costume que era as mulheres elas iam a um campo, né, a uma colheita, e elas pegavam as espigas que caíam no chão. Tipo assim, elas não colhiam o que estava nascendo. Elas colhiam o que caíam no chão. Então Ruth falou assim, Noemi, tô indo lá no campo arranjar alguma coisa pra gente comer. E ela vai ao campo de Boaz. Primeira coisa que você vê que é Deus ligando é aí. Por quê? Mais pra frente você vai descobrir que Boaz é da família de Elimeleque. Então era tudo interligado. Você vê como Deus, nos detalhes ali, ele vai juntando tudo. Surreal. E ela vai lá colher aquelas espigas que caíam no chão, né? E tem um momento que Boaz, ele olha, tipo assim, vê uma pessoa nova, né, no campo, não conhece, fala, quem é aquela mulher? E eles falam que ela é Ruth,
que ela é nora de Noemi, e contam a história dela, né? Que ela deixou o seu povo para viver com Noemi. E Boaz, ele ficou tão encantado com Ruth, com a lealdade que ela teve, né? Que ele fala assim para ela, ó, Ruth, você não precisa ir mais em outros campos, você pode continuar aqui, colhendo, pegando o que caiu no chão, seguindo o costume, né? Então você pode continuar aqui, você pode beber água junto com os meus servos, então pode continuar aqui. Depois que ela foi embora, aí ele chegou para os servos dele e falou assim, ó, pode deixar umas espigas caírem de propósito, tá bom? E outra coisa que eu esqueci de falar, cadê? Eu vou achar. Além de chegar nos servos, né, e falar, ó, pode derrubar uma espiga assim de propósito no chão, entendeu? Deixa ela pegar, não reclama dela não, deixa ela ali no canto dela. E ele também deu de presente para ela cereais. Então assim, ela foi lá buscar comida, só umas espiguinhas que caiu no chão, ela voltou com as espiguinhas que ela pegou e com cereais, com alimento. E quando ela chegou em casa e ela contou pra Noemi tudo o que aconteceu, falou assim, não, fui na plantação de Boaz e tal. Noemi, ela fica assim, chocada. Ela, Ruth, você não tem noção, Boaz, ele é o nosso resgatador. E ela não diz isso só porque ele ajudou elas. Não, ela diz isso no sentido literal mesmo, porque naquela época existiam parentes que eram chamados de resgatadores. Que exemplo que aconteceu com Ruth. Ruth era casada com Malom. Então, Ruth perdeu o marido e para continuar com a linhagem da família, o que eles faziam? Tinha um parente resgatador que ia lá e resgatava essa mulher para continuar com a linhagem. Então tinha um parente resgatador mesmo, era o nome que se dava a esse parente. Ele literalmente era o resgatador delas. Não só no sentido assim de, ele me ajudou, ele foi o nosso resgatador hoje. Não, ele era de fato o resgatador delas. Noemi, depois que ela descobre isso, né, ela fala pra Ruth, vamos lá, eu tenho que arranjar um lar pra você ser feliz, pra você ter a sua família novamente. Então vai até lá Boaz, fala pra ele que ele é o seu resgatador, entendeu? E é isso, segue tua vida. Então Ruth, ela obedece Noemi e ela chega lá até Boaz, inclusive dá um susto em Boaz, porque o que ela faz? À noite, enquanto ele está dormindo, ela se arrumou e tal, e deitou aos pés de Boaz. Imagina, tu acorda de madrugada, do nada uma mulher deitada no teu pé. Aí pergunta assim, quem é você? Porque tu à noite não tá entendendo nada. Tu acabou de acordar, tu vai assimilar que você conhece aquela pessoa? Não, ele pergunta, quem é você? No susto. Aí a Ruth responde, sou eu, Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Então ele fica encantado novamente com ela e responde, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, que fosse rico ou fosse pobre. Então ele aceita, né, ser o resgatador de Ruth. Então eles se casam e eles têm um filho chamado Obed. E se você ver a genealogia de Ruth, uma moabita que nem era israelita, ela era de um povo assim que era rejeitado, entendeu? Ela, tipo assim, um povo nada a ver. Ela simplesmente é bisavó do rei Davi. Ruth simplesmente está na genealogia de Jesus. Apenas uma mulher viúva que foi morar num lugar que ela nem sabia, não conhecia ninguém, apenas a sogra, virou bisavó do rei Davi e entrou na genealogia de Jesus. Vocês têm noção do que é isso? É aquilo, né? Deus, ele escolhe os improváveis. De fato é isso. E agora, a gente vai ver as coisas que a gente pode aprender com a história de Ruth. Só lembrando que eu, assim, falei superficialmente sobre a história dela. Se você quiser saber mais a fundo, vou dar 2 sugestões pra você. A primeira é realmente ler, né, o livro de Ruth na Bíblia. E o segundo, eu vou tentar colocar aqui também no card um vídeo do Projeto Bíblia, que fala sobre o livro de Ruth mesmo, como é a estrutura do livro, falando sobre... É muito bom, inclusive, esse canal, recomendo pra você. Qual é a primeira coisa que a gente pode aprender com a Ruth? Lealdade. É a coisa, assim, mais importante que a gente pode aprender com ela. Porque se ela não tivesse sido leal, ela nem de Moab ia sair. Ela ia continuar lá com a família dela, talvez nem um livro na Bíblia tivesse. Talvez a gente nem hoje
saberia da história dela ou da existência dela. Aí você vê onde a lealdade de Ruth a levou à genealogia de Jesus. Vocês têm noção do que é ser da genealogia de Jesus? Ela era bisavó do rei Davi, gente. Sabe, aquele que matou Golias com a pedrada? É esse rei, o rei Davi mesmo. Entendeu? O dos Salmos. Ele, apenas. Essa lealdade dela, além de literalmente, mudar a trajetória da vida dela, a história da vida dela, fez ela conhecer o futuro marido dela, o Boaz. Boaz, ele ficou encantado na beleza de Ruth? Não fala que ele ficou encantado na beleza dela. Fala que ficou encantado com a lealdade. Se você vê lá no capítulo 2 de Ruth, mostra exatamente isso. Ele falando, nossa, eu descobri a sua história, me contaram que você deixou a sua terra, que você veio para um lugar que você não tinha família, não conhecia ninguém, nem sabia quem era o Senhor. Ele realmente ficou encantado com a lealdade dela, né? E uma outra coisa que a gente também pode aprender com Ruth é parecido com o de Esté também. Parece que é repetitivo, mas é uma coisa muito importante pra gente aprender, que é ouvir pessoas mais velhas. Como assim? Na história de Ruth tem isso? Tem. Por quê? Primeiro que Noemi fala que Boaz é o resgatador. E depois que ela fala que Boaz é o resgatador, ela fala assim, Ruth, vai lá, entendeu? Casa com Boaz, pelo amor de Deus, vai construir tua família. Se você lê no capítulo 3, a Noemi, ela dá o passo a passo para Ruth, guiando o que a Ruth tem que fazer, e Ruth obedece. Vai lá até Boaz e acontece aquilo que eu falei. E para finalizar esse vídeo, uma outra coisa que a gente também pode aprender com ela, além de várias outras coisas, é fazer as coisas da maneira certa. Como assim, Sara, fazer as coisas da maneira certa? Como eu disse, eu contei a história de maneira superficial. Se você lê o capítulo 3 e o capítulo 4, você vai ver que Boaz, ele concorda em se casar com Ruth, mas ele fala, Ruth, eu sei que eu sou seu resgatador, mas tem um parente que vem antes de mim. Na família tinha um outro parente mais próximo do que Boaz. Então ele tinha prioridade para isso. Eles podiam simplesmente ignorar isso e se casar? Podiam, mas eles fizeram da maneira correta. Então Boaz, ele foi lá, publicamente, falou com esse homem, com esse outro parente. Tipo assim, fulano, vem aqui conversar. Ruth, ela é sua parente, você é o resgatador dela. Mas esse outro homem, ele fala, não quero não, você pode se casar com ela, eu abro mão e tal. E liberou. Então, Ruth e Boaz, eles fizeram da maneira certa, eles fizeram da maneira correta. E isso é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente aprender a fazer as coisas da maneira correta e não da maneira mais fácil. Porque nem sempre o jeito mais fácil é o jeito certo, né? É muito importante a gente pensar nisso, né? A ouvir a voz de Deus, a ouvir outras pessoas. E só relembrando, o que nós aprendemos com a Ruth. Nós aprendemos que nós devemos ser leais, nós devemos ouvir outras pessoas, ouvir conselhos, seguir conselhos e, por último, fazer as coisas da maneira correta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar as notificações para assim que tiver um novo vídeo, você não perder. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!